Fala investidor, tudo bem? Martini Neto com vocês aqui mais uma vez e dessa vez para falar sobre gaps. Bom, os gaps basicamente demonstram a ausência de negociação ou de outra forma de interesse dos compradores e vendedores em negociar um ativo em determinada faixa de preço. Os gaps normalmente ocorrem entre o fechamento do mercado de um dia e a sua abertura no dia seguinte, mas são também encontrados durante o pregão. Às vezes o ativo ele entra em leilão, sai do leilão, ele já aparece ali um gap de negociação. Bom, muitos eventos podem causar um gap, como por exemplo, uma notícia, uma decisão governamental que aconteça depois que o mercado de ações fechou naquele dia. Então, no dia seguinte, o ativo ele começa a ser negociado a um preço distante do preço que fechou no dia anterior. Os gaps eles podem ser classificados em gaps comuns, de fuga, continuidade e exaustão. Vamos dar uma olhada nesses tipos de gaps. Bom pessoal, eu separei aqui uma imagem então para a gente poder entender os tipos de gaps existentes. Vou começar aqui pelo gap de área. A característica do gap de área, basicamente, ele é um gap que acontece dentro de uma consolidação de mercado. Então, por mais que existam os gaps, você vai perceber que não vai alterar a configuração em que o mercado se encontra, que é uma configuração de consolidação. Então, ele acontece dentro de uma faixa de preços, dentro de uma área, a área é essa que é a consolidação de mercado. Já o gap de fuga, pessoal, ele é caracterizado pela fuga dos preços. Então, há um rompimento aí de resistência, ou de suporte, e o mercado, a partir de então, passa a prosseguir na alta. Então, a gente fala que ele oferece a fuga dos preços. Normalmente, o gap de fuga ele acontece, por característica dele, quebrar a resistência e dar continuidade no movimento. Já o gap de continuidade, ele acontece dentro da tendência, dentro de uma pernada. Então, o gap de fuga, ele inicia a pernada, A gente tem aqui o início da pernada, ele quebra a resistência e inicia o processo. Já o gap de continuação, ele acontece no meio dessa pernada, dá continuidade ao movimento. Quando a gente passa para o gap de exaustão, o gap de exaustão ele ocorre no final do movimento. Então o mercado ele estica, a gente percebe que o mercado vem esticado, ele vem esticado, e aí em um determinado dia lá ele aparece, vem um gap, e aí ele tem por característica aí dar o final do movimento, Então o mercado vem prosseguindo na alta, acontece um gap, final do movimento, Aqui a gente poderia até chamar de esse tipo de padrão aqui é uma ilha de reversão, mas basicamente a gente tem um gap daí que dá a exaustão do movimento, e esse gap de exaustão ele ocorre depois de uma pernada de alta. Ele vai marcar a reversão ou final do movimento. Nesse caso aqui a gente tem mais um gap de fuga, Por quê? Porque ele quebra o suporte e inicia o movimento de queda. Bom, pessoal, basicamente é isso, Ficar atento aí aos padrões de gap. Uma coisa a se atentar é que os gaps por si só eles vão servir como suporte e resistência também. Então, esses limites que ficam o gap aqui, são limites em que não houve negociação. Então, normalmente os players aí colocam os stops nessas regiões, que pode desencadear aí suportes e resistência. Ficar atento então, tá, pessoal? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vejo vocês no próximo encontro e até mais.